Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, desculpa, último dia aí do mês de novembro. A partir da manhã chega o mês final, dezembrão chegou, Natal, Ano Novo, rodada final de Campeonato Brasileiro. Na verdade, em dezembro joga-se as duas últimas rodadas, sábado e domingo a penúltima. Na quarta-feira, todo mundo às 9h30 da noite entra em campo para encerrar o campeonato. E aí agora eu vou jogar aqui, vou fazer uma provocação a vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é o presente de Natal que você quer. Pode ser qualquer coisa. Diga para mim aqui embaixo nos comentários qual é o presente de Natal que você quer nesse final de ano. Pode ser qualquer coisa relacionada ao Vasco ou pode ser algo fora do Vasco, tá? Deixa o like no começo da resenha que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a minha conta pessoal no Instagram. Dito isso, lembrar vocês que hoje, de novo, tem jogos importantes, secador ligado aí na rodada, porque a gente vai precisar ficar de olho em alguns joguinhos aqui. Eu vou falar para vocês quais são os jogos e as suas importâncias, tá? Então você que é bom de palpite, 1xBet, parceira do canal Futebolaço, link aqui no primeiro comentário fixado, além de apostar na maior bet do mundo, com segurança, tranquilidade, excelentes cotações, todas as principais grandes ligas do mundo, além de futebol, você tem outros esportes, você ajuda demais o meu trabalho, tá? Usando o cupom promocional Futebolaco com Temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito. Botou 10, vira 20, 50, vira 100, 1.000, vira 2.000, até R$1.200 eles dobram, mas é só no primeiro depósito, tá bom? E tem que usar o cupom promocional Futebolaço com Temudo e CO no final. Além disso, esse parceiro comercial especificamente é fundamental para a manutenção do nosso canal no ar. Se você gosta do Dieguinho, gosta do canal Futebolaço, me dá essa moral se inscrevendo lá na 1xBet. Pô, Dieguinho, não vou apostar agora só pro estadual, vou secar o Fluminense no Mundial. Não tem problema, já faz o teu cadastro. Quando você quiser fazer a tua fezinha, você já tem o teu cadastro feito. E aí depois você, quando quiser, você vai lá e faz a tua aposta. Beleza? Mas tem que ser no link que tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Posso contar com vocês? É para eles saberem que vocês estão vindo aqui do canal. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, aproveitando que eu citei a 1xBet, os jogos importantes, vamos falar quais são esses jogos. Os jogos de ontem, eu falei no último vídeo, não vou ser repetitivo aqui. Vamos falar dos 4 jogos que encerram hoje. E tem coisas aqui que nos interessam, tá? Às 7 o Grêmio pega o Goiás perdendo hoje, ele está matematicamente rebaixado. Com um empate o Goiás chega a 36, faltando mais 2 jogos, no máximo ele chega a 41. 36 com 6, 42, perdão. Aí eles conseguem chegar na pontuação do Vasco. Mas aí o Goiás já está rebaixado, porque no máximo ele chega a 10 vitórias, o Vasco tem 42, já com 11 vitórias, tá? Então o Goiás, se quiser se manter vivo, é obrigado a ganhar hoje da equipe do Grêmio. Fora isso, o Goiás já está rebaixado, tá? Tem um detalhe interessante, o Grêmio tem uma lista de 9 ou 10 atletas pendurados, entre eles Ferreirinha, Luizito Soares, Carbajo, tem alguns jogadores importantes ali, não tô com a lista agora na mão aqui. Peço até perdão porque essa informação é de ontem e eu lembrei, esqueci de anotar aqui. Posso até trazer no próximo vídeo para vocês. Então é importante que o jogo seja pegado e que alguns jogadores do Grêmio recebam amarelo para o Grêmio jogar desfalcado contra a gente no domingo. Seria maravilhoso o Soares e o Ferreirinha cada um tomar um amarelo, já facilitaria bastante o jogo de domingo, principalmente se esse amarelinho vir para o Luizito Soares, tá? Lembrando que o Grêmio nos enfrenta na rodada seguinte. Então o tropeço do Grêmio nessa rodada aqui, o Grêmio empatando, ele chega a 60, vai. O Atlético Paranaense que pega o Cruzeiro hoje, no máximo ele consegue fazer 9 pontos se vencer os 3 jogos. Ele chega a 61. O empate do Grêmio, ele fica a 1 ponto aí de matematicamente garantir a vaga na Libertadores. Uma vitória sela qualquer risco aí de ficar de fora da Libertadores. Por outro lado, qual é a questão? O Grêmio vencendo, ele ainda alimenta uma chance de título. Ele pula para 62 e fica a 4 pontos do Palmeiras. É muito difícil tirar 4 pontos em 2 rodadas, mas não é impossível, tá? Então vamos ver como é que o Grêmio vai levar esse jogo do Goiás. Tomara que eles cheguem para o próximo jogo
já não lutando por muita coisa não. O mais importante dos jogos de hoje é o Cruzeiro com o Atlético Paranaense. Aqui não tem nem o que pensar, vitória do Atlético Paranaense e ao final da noite, às 8h30, Bragantino e Fortaleza. O Bragantino tem a mesma situação do Grêmio, mesma pontuação, pode estar brigando ainda por título ou garantir matematicamente a classificação para a Libertadores, então não tem algum interesse no campeonato. Por outro lado, o Fortaleza tem 45 pontos e o Fortaleza vencendo, ele chega a 48 e já não tem mais risco de queda, tá? Então o Fortaleza está a 2 pontos aí, pelo menos, em 3 rodadas para garantir a permanência. Acho que o Fortaleza consegue, se não nessa rodada, muito provavelmente na próxima. Eles jogam em casa, se eu não me engano, com a América. Deixa eu só confirmar aqui. O Fortaleza joga em casa com Curitiba. Não, quem pega o Curitiba é o Red Bull. Fortaleza joga em casa com Goiás, tá? Então acho que dificilmente já na próxima rodada, muito provavelmente pegando um Goiás rebaixado, o Fortaleza escapa. Seria bom dar uma secadinha no Fortaleza, mas por outro lado, não acho que o Fortaleza caia não, tá? Então esses são os jogos de hoje. Vamos a informações aqui. Primeiro, amanhã, meio-dia, vai ser aberto a venda de ingressos para o jogo entre Vasco e Red Bull Bragantino, que é na próxima quarta-feira, às 9h30, tá? Então fique ligado, meio-dia, abre a venda de ingressos para o jogo Vasco e Red Bull. Outra situação, envolvendo agora aqui a questão de direitos, né, econômicos e tal. O Vasco acertou junto ao Náutico, e eu trouxe essa informação para vocês aqui no início da semana, confirmou. O Vasco acertou com o Náutico a compra em definitivo do volante Matheus Carvalho ou Matheus Cocão. Ele deve estar assinando um contrato por 4 temporadas. O Vasco estará o adquirindo por 2 milhões de reais, tá? É um jogador de apenas 21 anos de idade, que o Vasco vê um potencial muito grande para desenvolver e fazer caixa, fazer negócio com ele, pela idade e até pelo potencial. Vejo sim como um bom negócio. Vamos lembrar, e a galera às vezes esquece, que uma das valências dos clubes brasileiros, a gente é vendedor e não importador. Óbvio que a gente, hoje, pela situação econômica dos continentes e dos países, a gente tem preponderância financeira sobre nossos co-irmãos sul-americanos, porém, o grande mercado do mundo é a Europa, e a gente é subserviente à Europa. A gente, para a Europa, é exportador. Importador, quando esse produto, né, não interessa mais à Europa, aí ele retorna para a gente aqui. Aí os nossos principais jogadores vão para lá. Então, por essência, os clubes brasileiros são exportadores, tá? Muito mais do que importadores. Já na Europa, o contrário. Por essência, eles são muito mais importadores do que exportadores. Eles fazem transação entre eles, mas na maioria das vezes os seus times principais são formados com jogadores de todos os cantos do mundo, tá? Então, vamos entender que faz parte, e um dos principais business de clube de futebol é venda de ativo. O Vasco fez 2 grandes negócios nessa temporada, que foi a venda do Pedro Raul, que foi comprado e vendido no mesmo ano por um valor mais que o dobro do que o Vasco pagou, e o Egnaldo também, um jogador que já não era muito utilizado. O Vasco também conseguiu uma boa venda. E eu vejo sim potencial, principalmente pelo valor muito baixo, 2 milhões investido, de logo o Vasco vender o Matheus Carvalho por mais do que ele pagou. E acho que é um jogador que está sendo subutilizado no elenco. Eu acho que a gente tem reclamado de entrega, de força. Ele é um jogador que entrega isso e tem bom passe. Mas talvez pelo fator idade, né, um jogador que não tem muita casca nesse momento, o Ramon Dias está priorizando atletas com mais de experiência para não dar aquela pipocada nesse momento. Lembrando que ele tem idade ali do Marlon Gomes, por exemplo, apesar do Marlon Gomes ter muito mais vivência em rodagem de seleção, né, de clube profissional. O Matheus Carvalho, há 1 ano e meio atrás, jogava na Várzea. Ele apareceu num projeto, foi parar no Náutico, e do Náutico veio ao Vasco. Então, boa sorte ao Matheus, que chegou sobre muita desconfiança, mas acho que nos 9 jogos que ele fez, 4 como titular, ele até foi bem. O sarrafo subiu, chegaram jogadores mais prontos, de mais qualidade, e ele acabou perdendo a titularidade, mas não fazia maus jogos não. Sobre a situação do Vasco no campeonato, tem um quadrinho que o Lance levantou ontem, que ilustra muito por que o Vasco está a 2 rodadas do final do campeonato, embananado aí, não sabe se vai ficar ou não na primeira divisão para o ano que vem. Vamos aqui a 5 clubes aqui que nós tivemos confronto direto na temporada e que estão lutando diretamente contra a queda, como a gente. Veja como o desempenho do Vasco foi ridículo. Contra o Goiás, o Vasco perdeu em São Januário,
empatou fora. Contra o Bahia, o Vasco perdeu em São Januário, empatou fora. Contra o Santos, o Vasco perdeu em São Januário, perdeu na Vila Belmiro. Contra o Cruzeiro, a gente perdeu em São Januário, empatou fora. Contra o Corinthians, perdemos na Arena Itaquera, perdemos também em São Januário. Nenhum desses 5 concorrentes direto, o Vasco fez mais pontos do que perdeu. Os únicos times da luta para queda e já caíram, que o Vasco pontuou mais, foi justamente os já rebaixados América Mineiro e também o Curitiba. O Vasco empatou com o Curitiba lá e ganhou aqui, e o Vasco venceu os 2 jogos do América Mineiro, tá bom? Então isso explica muito. Se você pega desses 5 confrontos aqui, se o Vasco faz, ele precisa nem ter ganho os jogos que ele perdeu em casa, se pelo menos ele empata em casa contra o Goiás, contra o Bahia e contra o Santos, pelo menos aqui, tô falando de 3 pontinhos. Hoje o Vasco tinha 45 pontos, e aí o Santos, que tem 43, teria 41, o Cruzeiro, que hoje tem 44, teria 42 pontos, tá? O Cruzeiro eu não botei na conta não, eu botei Goiás, Bahia e Santos, perdão. O Santos teria 41, o Bahia, que tem hoje 41, teria 39, tá? Então a situação do Vasco seria muito mais tranquila. O Goiás já estaria rebaixado, hoje ele tem 36, cairia para 34 pontos. Não falei nem de vitória, falei de empate. Olha como já mudaria a nossa situação. Isso explica muito por que o Vasco está até as últimas rodadas lutando contra a queda. Tá bom? Agora, um cara que foi símbolo dessa derrota do Vasco para o Corinthians, vinha de uma inatividade desde agosto, teve uma lesão grave e foi jogar porque não tinha opção, né? Robson Bambu, Michael e Léo, com certeza o próprio Robson estaria à frente do Capasso para atuar contra o Corinthians. O Capasso foi no fogo aí, vindo de uma inatividade grande, fez um jogo ruim, mas o Capasso tem um número bem estranho. Ele tem 9 jogos com a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro, são 7 derrotas e 2 empates. Desses 9 jogos que ele atuou e teve 7 derrotas e 2 empates, ele não venceu um mísero jogo com a camisa do Vasco nesse campeonato. E em 6 desses jogos ele foi titular, só em 3 que ele veio do banco de reservas, tá bom? Então esse aí é o pé frio do Capasso, se é que a gente pode colocar assim. Óbvio que não é por causa especificamente do Capasso que o Vasco perdeu, eu tô só pegando um dado estatístico curioso aqui. O Rossi ostentava até o jogo do Corinthians a estatística de todos os jogos que ele teve em campo, ou vindo do banco, ou começando como titular. O Vasco não havia perdido, eram 5 vitórias, depois contra o Cruzeiro veio o primeiro empate, e agora contra o Corinthians caiu esse tabu, entre aspas, ele conheceu a primeira derrota. Inclusive no dia que o Rossi fez uma partida horrorosa, diga-se de passagem, mas nos ajudou muito nesse campeonato. Digamos que o Rossi tem crédito. Vacilou feio contra o Cruzeiro, foi expulso, ficou de fora do jogo do... ficou de fora do jogo do Atlético Paranaense, e agora contra o Corinthians entrou mal demais, Deus me livre. Até escanteio estava difícil dele bater, tá? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição. Logo mais eu volto com a nossa segunda edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de volta, mas tamo junto, valeu!